Meu nome é Rony, eu dou vida ao personagem Lana Diviner. Eu tenho 36 anos. Dou vida ao personagem há mais ou menos uns 12, 13 anos. Teve uma interrupção durante esses 13 anos. Fiquei um pouco parada. Ou parado, que eu ainda tô de Rony, né? Mas depois, devido a um relacionamento, me despertou a vontade de novo e eu voltei a dar vida ao personagem, que não se chamava Lana. Tinha outro nome que eu não... Esse nome é secreto, não falo pra ninguém. Acabei revelando outro dia. Mas aí voltei como Lana. Eu sempre soube que eu era gay desde criança, porém eu lutei muito contra, muito mesmo. Eu não me aceitava, na verdade. Na verdade, eu nunca me aceitei homossexual, mas eu sempre soube. Relatos familiares, minha mãe conta que com 5 anos de idade ela percebeu uma mudança, algo diferente. Que eu não era um menino como todos os outros eram. Mas eu me assumi mesmo homossexual por volta dos 18, 19 anos, quando eu me assumi de verdade. Cheguei pra minha mãe, sentei, conversei. Foi com 18, 19 anos, eu já era pai. Então, eu comecei a perceber que eu era diferente dos outros meninos naquela adolescência, porque eu nasci e fui criado interior. Então, na minha adolescência, tinha aquelas brincadeiras de menino, de tomar banho no rio, falar de meninas, e o assunto não me interessava tanto. E eu tinha mais interesse em olhar o corpo deles em si do que quando passava uma menina que eles mesmos comentavam: olha que menina bonita, olha isso, olha aquilo. E foi onde eu comecei a perceber a diferença. E também em brincadeiras de primo, a famosa brincadeirinha de primo, de coisas de infância mesmo. Foi onde eu descobri realmente que era tudo diferente, que eu não gostava realmente de menina. Algumas pessoas me perguntam se eu era bi. Eu não me classifiquei nunca como uma pessoa bissexual, porque eu tive relação com mulher, eu fui casado com mulher, mas eu sempre soube do meu outro lado. E aquilo era uma condição minha do momento. Não era um gosto, era uma condição do momento. Então, quando eu me assumi, eu não cheguei a passar dificuldade com amigos. Eu não cheguei a passar dificuldade com amigos porque muitos já sabiam. Mesmo antes da família, eu já conversava com amigos. Então, os meus amigos, de certa forma, já estavam preparados para o que eu viesse a contar, o que eu viesse a revelar para eles. Então eu acabei que com amigos eu nunca tive problema. Tinha sim na escola aquele sarrinho de criança, de falar de viadinho, ai olha o viadinho, olha a bibinha, ai tá rebolando. Eu sempre fui a criança que gostava de fazer o teatro na escola, eu sempre fui a criança que gostava de estar envolvido com tudo. Então sempre teve a piadinha, ai o viadinho, olha isso, olha aquilo. Com a família... Não, eu não tive. Eu tive um pouco mais de dificuldade com o meu pai, porque foi a minha mãe que contou pro meu pai, na verdade. Minha mãe que contou pro meu pai. Então, quando eu voltei na minha cidade natal, que eu vim para São Paulo e voltei para minha cidade natal, o meu pai levou um choque, porque eu voltei normalmente, de menino, de barba, roupa de homem. E o meu pai esperava que voltasse uma mulher, porque na cabeça deles no interior, você se assumir gay é você se travestir. E não foi o caso, eu voltei o mesmo homem que eu saí de lá, só que assumido na minha... Não é opção sexual, no que eu me identificava hoje, que é gostar do mesmo sexo. Já passei por preconceito de várias formas. Preconceitos na escola, do famoso viadinho. Já passei por preconceito até mesmo em trabalho.
Inclusive, antes de me tornar cabeleireiro, na verdade eu já era cabeleireiro. Eu dei um tempo, eu interrompi a minha carreira de cabeleireiro. Eu trabalhei numa rede de supermercado muito grande, bem famosa. E eu sofri preconceito dentro do trabalho, no trabalho em si. Na parte gerencial eu sofri preconceito. Na verdade não foi preconceito, foi uma mistura de assédio com preconceito, porque eu tinha duas opções. Ou eu fazia o que eles queriam, ou eu, por ser gay, não ficaria. Então, de certa forma foi o assédio com o abuso e o preconceito. Só que eu não cedi, graças a Deus, a nenhuma das duas coisas, porque uma coisa que eu sempre tive certeza foi dos meus direitos. Então, falando sobre o que eu acho da sociedade com o público LGBTQI+, a sociedade ela se diz preparada, mas ela ainda se choca com muita coisa. E por que a sociedade se choca com muita coisa? Porque o próprio LGBT, ele força uma situação desnecessária. Eu digo por experiência própria. Muitos lutam pelo beijo público, pelo caminhar público, mas qual a necessidade de tal exposição, de tamanha exposição? Eu sou casado, tenho a minha vida, recebo muitos amigos em casa, até mesmo fora do meu programa, amigos do meu cotidiano, e eu não vejo a necessidade de eu estar me beijando na frente de todo mundo, me agarrando na frente de todo mundo. Eu quero estar próximo do meu companheiro, eu quero que todos saibam que eu sou casado, eu quero que todos... E eu não quero que aceitem, eu quero que me respeitem, é diferente. Então, assim, a sociedade ainda não está preparada, só que, assim, nós, homossexuais, ainda não estamos preparando de forma correta a sociedade para nos aceitar. Que, na minha opinião, não é aceitar, é respeitar. Há relatos que a gente ainda incomoda muito a sociedade. Por que incomodamos tanto a sociedade? Na verdade, a gente não incomoda a sociedade. O que voltamos a dizer sobre a parte de respeito, de aceitar. A sociedade, ela se sente incomodada um pouco, que ela sabe onde nós podemos chegar, até onde nós podemos ir. E a sociedade sabe que a gente ainda vai ter um espaço muito grande, a gente ainda vai conquistar o espaço que é nosso por direito. Então, na verdade, não é que nós incomodamos, na verdade, nós somos um relato grande na sociedade. E eles não estão preparados ainda para tudo que a gente pode fazer, para tudo que a gente vem mostrando de bom. Nós temos aí grandes lideranças homossexuais, nós temos cargos grandes ocupados por homossexuais, e a sociedade acha isso um afronto. A realidade é essa, a sociedade ela não está preparada para entender que nós temos competência para sermos chefe, para sermos líderes, e eu ainda tenho fé que nós teremos grandes lideranças politicamente falando lá no alto. Ainda teremos um presidente gay e vamos mostrar a verdadeira inteligência de como comandar de verdade, de como ser um líder. Eu acredito muito nisso. Então é isso que a sociedade se denomina incomodada com a gente. Não é incômodo, é medo de aceitar quem a gente é realmente. Então, muitas pessoas me perguntam sobre a dificuldade de eu ter me assumido. Até mesmo porque era um menino que veio do interior do Paraná para São Paulo. Não foi muito difícil me assumir, não, porque eu tive apoio, eu tive um grande apoio. A minha mãe tem um relacionamento há muitos anos. Quando ela veio para cá, ela teve um relacionamento com uma pessoa que, sabendo do que eu gostava, sempre desconfiando, me pegou pela mão, literalmente, e conversou comigo e disse: você vai hoje conversar com a sua mãe e contar o que você é.
Então não foi muito difícil. Eu tive muito medo da reação da minha mãe. Só que ele, como companheiro dela e na condição de meu padrasto, que muitas vezes eu chamo de pai, ele foi o meu alicerce para que eu me assumisse. Então foi exatamente nessa época, de 18 para 19 anos, que eu me assumi para minha mãe, e foi quando eu assumi um relacionamento que eu tinha já de uns 8 meses. Vamos falar um pouquinho de direitos. As pessoas, elas ficam lutando por direitos. Eu sou contra lutar por direito, porque direito não se luta, o direito a gente tem ele existe. Lutar por direito disso, direito daquilo, direito gay, direito hétero, não, direito é direito. Eu tenho o meu direito, você tem o seu direito, todos nós temos os nossos direitos. Então, na verdade é uma luta que não é bem uma luta, é mostrar à sociedade. Eu tenho que mostrar à sociedade que eu quero aquilo, não que eu tenho direito. Porque o mesmo direito que o hétero tem, eu tenho, o mesmo direito que o negro tem, eu tenho. Então, direito é igual para todo mundo, é uma coisa igualitária. Então, não é luta. Direito é direito. Direito, eu nasci com ele e eu vou morrer com ele, sempre. Quando a gente nasceu, falando assim, direito, quando eu nasci, as leis já existiam. Então, assim, todos esses direitos, quando eu nasci, eu já tinha. Então, por que eu tenho que lutar por ele? Tudo isso já existia. Então, direito é uma coisa minha, é uma coisa sua, é uma coisa dela, é uma coisa de todos. Então, direito é direito. Tá aí pra gente tê-lo. Então, mas aí nós estamos falando de leis adquiridas. O direito adquirido é diferente, dando exemplo ao casamento homossexual, que ainda não se chama casamento homossexual, é uma relação homoafetiva. Então nós não estamos falando do direito de casar, porque o direito de casar eu ainda quero, entendeu? O direito de casar eu ainda quero. Nós estamos falando aí de uma relação homoafetiva. Na verdade não são direitos, são conquistas. Direito é tudo que eu já tenho, tudo que é meu por direito. Conquista é diferente. Eu quero conquistar o direito de um dia vir a casar legalmente. O lidar da minha família A minha família ainda lida de forma um pouco restrita. Restrita como? A minha mãe me aceita, a minha mãe ama meu companheiro, assim, às vezes ela é mais amiga dele do que minha até. Conversa muito com ele. O meu irmão aprendeu a respeitar muito o meu relacionamento, mas ainda há um pouquinho de pé atrás. Eu nunca apareci na frente do meu pai com relacionamento. Na minha família do interior, eles ainda nunca viram nada. Aqui não, aqui eu já morei em cima da casa da minha mãe, que é um sobrado. Eu frequento a casa da minha mãe, a minha família super me apoia, minha irmã, meu padrasto. A família acolhe a gente de uma forma em geral, mas a família por parte de pai, que é lá do interior, ainda é um pouco mais restrito. Então, pelas redes sociais, o meu irmão já mostrou, a minha madrasta mostra pro meu pai. Eu não sei qual a real reação dele, porque eu nunca fui lá depois do meu casamento mesmo, de eu estar com uma pessoa. Então eu nunca fui lá para ficar muito tempo. Mas eu sei que ele vê, eu sei que a minha madrasta mostra, principalmente eu montado. Então, exatamente como ele reage eu ainda não sei. Mas isso eu vou descobrir muito logo, que eu quero viajar para lá. Então, na minha trajetória, o que eu mais aprendi, o que mais eu tenho orgulho de ter aprendido, é me valorizar.
É dar valor a mim mesmo, dar valor à vida, dar valor às coisas que eu conquistei, sejam elas grandes ou pequenas. Então, assim, de tudo isso que eu mais aprendi foi o respeito comigo mesmo, foi respeitar o meu corpo, foi respeitar a minha essência e respeitar quem eu sou. Então, isso foi o que eu mais aprendi, o respeito comigo mesmo. Principalmente nos últimos anos, eu aprendi a ser uma pessoa diferente e isso eu dou muito valor. O meu crescimento pessoal é o que eu mais dou valor, é o que eu mais me orgulho. O que falta no Brasil para o LGBT? Eu acredito piamente que o próprio LGBT buscar mais conhecimento e cobrar menos da sociedade, coisa que ele pode fazer sozinho. Na verdade, não é nem o que está faltando, é o que precisa. É o próprio LGBT se conscientizar de que nada cai do céu, que ele tem que buscar isso. Uma das coisas é o conhecimento. Quando o LGBT passar a estudar um pouco mais, a ter convicção no que vai falar, porque muitas vezes o LGBT ele dá um palpite de uma coisa que ele não tem propriedade. E isso me choca muito. É você falar de algo que você não sabe e você querer debater isso. Então o que falta é conhecimento, é buscar o conhecimento. E isso é uma coisa que não é o governo que vai nos dar, é a gente mesmo que busca e que vai atrás disso. Então o que as pessoas precisam saber de nós que não sabem é que somos normais, porque muitos acham que a gente não é normal. Somos normais, somos pessoas de bem, somos pessoas que trabalham, somos pessoas de respeito e muitas vezes pessoas de muito mais respeito do que as que se dizem hétero. Eu vou dar um exemplo do caso da adoção. Hoje nós temos um estudo em temática adoção. De cada 10 casos de adoção hétero, nós temos uma rejeição de 80%. Na adoção gay nós não temos rejeição. Então é isso que as pessoas precisam saber, que nós somos pessoas iguais ou até mesmo melhores, porque de tanto ser atacado nós nos tornamos melhor do que quem nos ataca. Então, como as pessoas devem nos apoiar? Elas não devem nos apoiar, elas devem nos respeitar. É bem diferente. Eu não quero apoio, eu não quero que me entenda, eu não quero que tenha dó, não quero nada, eu quero que me respeite. Só isso, elas não têm que fazer. Eu não estou pedindo nada, muito menos impondo. Eu tenho que conquistar o respeito todos os dias, de formas diferentes. Então, é basicamente isso, é me respeitar, nada mais que isso. Porque é aquilo que eu sempre falo, gentileza gera gentileza e respeito gera respeito. Então, se eu respeito, eu quero ser respeitado. Então, sabe aquelas pessoas que ainda vivem no famoso armário, escondida atrás de uma máscara, escondida atrás de uma carcaça inexistente? Só uma coisa que eu tenho a dizer, orgulhe-se de quem você é, faça da sua vida o que você quiser, seja você mesmo, lute pelos seus ideais, não deixe que uma sociedade aflinja seus gostos, seus desejos. Corra atrás do que você gosta. Se você quiser ser um pouco mais liberto, abra a porta e vem pra fora. Se você quiser ser uma pessoa mais retraída, só abre uma frestinha, mas seja feliz. Fique no armário não vale a pena. Sufoca. Eu falo por experiência própria. Os anos que eu estive nele, eu não fui feliz. A partir do momento que aquele homem me pegou pela mão e me levou e me encorajou a contar para minha mãe quem eu era e como eu era e o que eu queria, eu me tornei uma pessoa muito mais feliz com apoio, com amizades e com tudo. Então, assim, sair do armário vale muito a pena, muito mesmo.
Existem momentos na vida da gente que a gente sempre tem o famoso bordão ou aquela frase que a gente leva pra vida. Na verdade, o meu não chega a ser uma frase, mas é uma coisa que eu falo muito pro meu companheiro, é uma coisa que eu falo muito pra mim todos os dias. Fé. Eu nunca me desgrudo dela. Seja qual for a sua, leve pra sua vida a sua fé. A sua fé em você, a sua fé em Deus, a sua fé no universo, seja ela qual for, se prenda sempre na sua fé. É o que eu levo para minha vida e é como eu cheguei até aqui, com fé. Mais conhecido como Lana, como é que é? Diviner. Diviners. Então vai lá. Diviner. Pode colocar um pouquinho no mudo? Coloca aí, Derlan. Tô nervoso, eu não tô conseguindo fazer a sobrancelha. Termina de talhar aqui pra mim, por favor. Caramba, agora você sonhou alto agora, hein? Sonhei não, amiga. Sonhei não. Nossa, eu espero estar viva pra isso, um presidente Imagina. gay. Vamos, tá? Eu espero estar viva pra isso, apesar Porque eu não posso falar, né? Não, até onde eu sei, todo mundo, bom, na minha opinião, todo mundo sabe que ela é, mas assim, assumida ela não é, não. Não, assumida não, mas mas na verdade é igual quando era a Marília Gabriela. Fachada. É, fachada. Cadê o Fachada. corretivo? Tá na cara, gente. Se ela não Cadê o Se ela corretivo? não for gay, eu sou hétero. É simples assim. Se ela não for gay, eu sou hétero. Eu também. Você faz pensar. Você faz pensar. Tô quebrando aqui com os meus neurônios. Não tô dizendo que você tá errado, muito pelo contrário. Eu concordo, é que você tá me dando uma visão que eu não tinha, entendeu? É gostoso isso. Aham.